Então, eu sou da comunidade Shalom, né? Então a gente tem um trabalho bem legal aí com praticamente desse setor de novas comunidades. Então a gente tem conhecimento de muitas comunidades que a gente vai como amigos, né? Caminhando. Então a gente conhece bastante, né, o trabalho de muitas comunidades. E com certeza é um trabalho muito legal. A gente está trabalhando como comunidades, todos juntos, né? E a gente conhece a espiritualidade de muitas comunidades, né? Com certeza de vocês também. Ai, que legal. Então, Carita, enquanto o João Paulo não vem, né, vamos passar aí as nossas atividades, como é que tá a programação da comunidade. Sim, toda segunda-feira, né, Enquanto a nós gente temos aguarda um o João Paulo, né? podcast, mas toda quarta-feira nós estamos tendo aí, né, a formação feminina. Você que é mulher, busca uma formação, né, busca um aprofundamento, né, na feminilidade, vem com a gente para essa formação que é muito boa, muito rica, né, uma partilha que nós fazemos. Nas quintas-feiras nós temos sempre também atendimento de oração na comunidade, então presencial, né? É bom lembrar. Então, se você precisa aí conversar com alguém, partilhar, né, sobre alguma coisa que você esteja vivendo na fé, tem pessoas preparadas, né, e que vão estar ali disponíveis para te ajudar nessa caminhada. E toda sexta-feira nós temos a nossa principal atividade. Se você nunca ouviu ou já ouviu falar, mas ainda não foi, vá na sexta-feira, nossa adoração ao Santíssimo, às 8h30, presencialmente, estaremos lá adorando o Senhor. É um momento incrível, é assim, uma oportunidade, né, de estar tão perto de Cristo, de poder colocar ali aos pés dele as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, né? É um momento assim de muita oração, de de muito louvor, né? De muita unção mesmo. Então, sinta-se convidado a estar conosco numa sexta-feira. Leva um amigo, leva alguém que esteja precisando. É muito bom. E todo primeiro sábado do mês nós temos também o nosso grupo de oração, o grupão, né? Já teve esse mês, mas mês que vem tem de novo. Então já vai anotando aí na agenda. É também um momento assim maravilhoso, tem pregação, tem oração. Então vale muito a pena. E aos domingos, né, para quem não sabe, a comunidade também tem missa às 11h30. Então é um horário assim maravilhoso, né? Dá para dormir até um pouquinho mais tarde, ir para a missa e depois sair de lá almoçar com a família. Vamos É lá. muito bom. Eu acho que agora vai, hein? Pronto. Estão me escutando? Pronto. Agora Tá sim. voltando. Pronto, agora estamos te vendo. Bom, Pronto. então vamos começar, né? Vamos primeiro ouvir quem é você, João Paulo. Para quem não te conhece, está assistindo esse podcast, conta aí um pouco de quem é você, né? Do que você faz, e enfim. Então, pessoal, me chamo João, eu sou consagrado da comunidade Shalom. Tenho um tempinho aí de caminhada na comunidade, uns 12 anos. Eu sou dentista, eu sou especialista em cirurgia de trauma de face, né? E sou também especialista em implante e prótese. Hoje é o que eu mais faço, né? É o meu carro-chefe aqui na clínica. Eu estou fazendo podcast aqui na clínica, e vai falar de trabalho, né? Eu pronto, emendei tudo aqui para a gente conseguir fazer o podcast. Tenho aí um tempinho já, tanto na parte clínica, já há uns 10 anos, na parte cirúrgica, eu tenho mais ou menos 7 anos que eu estou trabalhando, né? Na parte cirúrgica em odontologia, né? Nossa, que legal. E você disse que tem 12 anos na comunidade. E você, no caso, você já fez a consagração, então. Como que é assim?
Isso, na comunidade nós temos vamos dizer assim, duas formas de vida, né? Nós temos a comunidade de vida e a comunidade de aliança. Normalmente as novas comunidades, elas têm esse mesmo padrão, né? A comunidade de vida, eles deixam tudo e vão embora. E a comunidade de aliança, é aquele missionário que permanece na sua família, nas suas atividades de trabalho. Entretanto, ele tem uma parte importante dentro do processo de evangelização. A gente sempre fala que que o irmão da comunidade de aliança é aquele que foi tirado do mundo por meio de uma experiência com Deus, mas ao mesmo tempo é enviado ao mundo com essa mesma experiência em vista da evangelização, né? Então a gente está inserido em lugares onde a comunidade de vida talvez não tenha condição de ir, né? Por serem missionários dentro da casa da comunidade, a comunidade de aliança é esse braço que estende, né, as ações da comunidade nos meios de estudo, de trabalho, de família. Ah, entendi, que legal. E como você trabalha, né, já tem aí a sua vida pessoal também, eu vejo que você é de aliança. Mas eu dei uma curiada no seu perfil do Instagram e eu vi que você já foi comunidade de vida, né? Como é que foi isso? Então, eu estava na faculdade ainda, né? E eu tive uma experiência de ir como jovem em missão. Então, eu tinha ali mais ou menos uns 20 anos, né? E na comunidade tem uma possibilidade de irmãos que não são ainda da comunidade de irem um tempo em missão. Eu fui em missão para Florianópolis. Foi uma experiência muito boa de viver como um missionário da comunidade de vida, né? E dentro do processo de discernimento que a gente foi vivendo dentro da comunidade, a gente foi experimentando essa profundidade vocacional. E em 2013 para 2014, eu já estava formado, já tinha 3 meses de formado, e aí a comunidade me enviou para João Pessoa. Então eu fui como comunidade de vida para João Pessoa, né? O primeiro ano da comunidade é o postulantado, né? Então o postulantado é um período onde a gente vai fazer uma experiência mais profunda do vocacional, né? Em algumas ordens, em alguns movimentos, o postulantado ele faz parte do processo vocacional inicial. E a comunidade, ela trata mais ou menos dessa forma também, né? Então, o irmão ainda não tem promessas na comunidade, mas ele já vive como um consagrado, né? O postulantado é justamente isso, postular, né? Viver como um consagrado. Então, tive uma experiência muito boa na comunidade de vida. Passei praticamente 1 ano e meio na comunidade de vida. Foi uma experiência fantástica de aprofundar o carisma Shalom, de aprofundar a vida fraterna, principalmente de aprofundar a vida de oração e a intimidade com Deus, né? E lá pude discernir melhor minha vocação e fui percebendo um movimento de Deus de me levar a ter essa experiência, né? De poder estar inserido nas atividades comuns. E eu tive uma experiência, né? Eu era ainda postulante da comunidade de vida, e eu fui evangelizar numa tarde, se não me engano, era uma quinta-feira, que era o dia que a gente saía para evangelizar de forma bem aleatória. Eu estava próximo à casa do Shalom, e aí eu encontrei uma jovem, eu acredito que ela tinha uns 20 anos também, ela era universitária, e a gente contou um pouco da nossa vida, né? E ela falou assim, eu gostaria muito de ter uma vida onde eu tinha tempo para rezar, porque a comunidade de vida, ela para, toda a manhã da comunidade de vida é para formação e oração, né? E aí, quando a gente fala isso, a pessoa fala, nossa, uma experiência boa, porque aí você pode estar ali naquele momento, tendo a sua vida de oração, né? Experimentando a sua vida de oração. E, na verdade, quando a gente vai ver a comunidade de aliança, ela tem que buscar literalmente se virar para rezar. É uma loucura intensa, né? E aí aquela palavra daquela jovem tocou muito meu coração, né? E aí eu fui rezar naquele dia e Deus falou assim, João, é necessário pessoas que estejam inseridas no mundo e possam mostrar que, apesar de todos os desafios profissionais, familiares, de todos os desafios que a gente vai encontrando no nosso dia a dia, numa vida cotidiana, a gente consiga viver a vida de oração, viver a vida fraterna, viver a santidade, viver a experiência com Deus, né? Então,
foi a partir dessa experiência de evangelização que eu fui abrindo meu olhar para a comunidade Aliança, e aí tive esse discernimento, né, que era momento de eu voltar que eu acabei nem voltando, né, foi um outro processo, mas sair da comunidade de vida e ir para a comunidade Aliança para viver essa experiência, né, e aí fui me encontrando, e enfim, aí tenho, eu acho que uns 9 anos que eu estou na comunidade de Aliança, né. Nossa, que legal. Então, você já iniciou o seu processo já quase que entrando para a vida, foi isso? Você já vislumbrava, assim, como que você conheceu a comunidade? Como que foi o início? Então, a primeira pessoa que eu conheci da comunidade foi a Sueli Façanha, né, a cantora. E ela veio cantar em um show aqui na paróquia que eu participava, em Santa Maria, no Distrito Federal. E a gente teve uma experiência muito, muito forte com o carisma por meio dela, né? E nos chamaram para fazer o acampamento de jovens, só que eu nunca fui muito fã de acampamento, né? Então eu fiquei na minha. Mas pouco tempo depois do acampamento, abri um grupo de oração aqui na paróquia. Nesse tempo eu trabalhava com o padre, né? De forma específica para a paróquia mesmo. E aí eu tive a possibilidade de começar a ajudar o Shalom a ter o espaço deles ali de grupo de oração e tudo mais. Então, esse processo de estruturação, de conversar com os missionários, me despertou um pouco de curiosidade, né? E aí, eu acredito que com 3 meses de grupo de oração na paróquia, eles fizeram um retiro, e eu fui nesse retiro, né? Bem despretensioso, sem de fato... sem saber o que de fato eu ia encontrar lá. E tive uma experiência, já tinha uma experiência com Deus, né? Mas tive uma experiência com carisma, Shalom. E aí eu pude ter essa possibilidade aí de começar a trilhar esse caminho junto com a comunidade, né? Ah, que bacana, que bacana. E da onde que eu tô curiosa agora para saber, da onde que surgiu essa vontade de cuidar da boca alheia? Então, na verdade, odontologia ela foi um pequeno acidente, e graças a Deus foi um acidente, né, que eu amo o que eu faço, né, eu gosto demais de ser dentista, mas de fato foi um pequeno acidente. Eu lembro que eu estava ali no ensino médio, não sabia muito bem para onde eu iria, sentia que eu tinha chamado alguma vocação específica, tinha trilhado algumas possibilidades de seminários, enfim. E eu não sabia também que existiam novas comunidades, né? E aí, bom, vamos tocar a vida. E aí eu fui fazendo vários vestibulares, né? E tinha passado em alguns cursos. E o que eu mais me identificava era odonto. Eu vou ser sincero para vocês que eu entrei em odonto sem saber de nada, assim, de forma literal, o que um dentista fazia de verdade, né? Então, assim, como diz... Uma vez a gente estava numa aula, e aí uma aula bem complicada, e uma das meninas falou assim, gente, eu entrei aqui pensando que eu ia ensinar os outros a escovar dente, não é só isso. E aí, depois a gente... eu fui, na verdade, entrei assim, muito sem muito saber se eu queria de fato aquilo, né? E aí eu fui aprofundando um pouco mais na faculdade, fui gostando daquilo, e aí acabei, então... né, desenvolvendo aí nessa profissão mesmo, né? Ah, que legal. Então foi um acidente que deu certo, né? Na verdade foi uma providência divina mesmo, né? Uma providência de Deus. E hoje você é muito feliz na sua profissão, né? Dá para ver assim como você fala. Eu gosto demais do que eu faço, vocês não têm noção, assim. E conta um pouco para a gente, então, como que é devolver o sorriso das pessoas, assim, como que é para você? Então, eu trabalho hoje com implantes dentários, né? Então, a minha área, ela tem a capacidade de devolver algo que foi perdido, né? E algo muito difícil de ser restaurado tão facilmente. Normalmente, meu público são pessoas, assim, de 55 anos em diante, né? Eu atendo muitos jovens também, né? Mas, basicamente, meu público é de 55 anos em diante.
E a experiência que eu vou tendo hoje é, de fato, de oferecer para os meus pacientes uma odontologia mais humanizada, né? A gente, vocês iam falando, né? Porque é um profissional imensamente temido, né? Nós somos mesmo, assim, tem gente que não gosta. Eu fico brincando com meus pacientes. Eu também não gosto de dentista, não. Né? Uma coisa é ser dentista, outra coisa é ir no dentista. Mas, enfim, só para descontrair eles, né? Mas é uma experiência fantástica, né? Eu lembro que eu já tive várias experiências de pessoas chegarem assim e falar assim, João, você me deu a possibilidade que eu não tinha mais de sorrir. As pessoas, de fato, hoje existe um povo que eles não têm a experiência de sorrir com confiança. Então, para mim, isso é fantástico, né? É você entrar na realidade daquela pessoa, e é interessante porque quando a gente vai fazer um tratamento, é um tratamento longo, né? Alguns tratamentos desses duram alguns meses, talvez até ano. E a gente se aproxima da pessoa, né? A gente fala que, além de dentistas, nós somos psicólogos, né? Entre aspas, que ele chega na nossa cadeira e eles conversam bastante sobre a vida. Então a gente entra um pouco na vida deles, a gente conhece a vida deles, conhece os filhos, os desafios, eles vão se abrindo para a gente, né? E como cristão, eu vou vendo também como uma grande providência, porque aí você vai, dentro desse processo, conseguindo entrar na vida daquela pessoa, e aí você também vai levando Jesus junto, né? Então é uma experiência muito boa. Para mim é planificante, assim, poder restaurar o sorriso das pessoas, né? Poder dar a eles a possibilidade de ter o seu sorriso novamente, né? De sorrir com confiança, de mastigar com confiança, deles poderem ir no churrasco, deles poderem ir na igreja. Tem uma paciente minha que ela é do acolhimento da igreja, né? E ela falou assim, João, depois que eu coloquei os dentes, assim, para mim mudou. Eu dou um sorriso com muito mais satisfação, com muito mais confiança, né? Então, assim, a gente, de fato, consegue abranger, assim, não só aquela parte do sorriso da pessoa, mas num todo, né? A gente consegue, num todo, mudar a vida daquela pessoa. Trabalhar autoestima também, né? Assim, exatamente. Nossa, que legal. E você falou, assim, sobre a época que você estava no serviço missionário, né? Que você tinha ali uma manhã inteira para dedicar a Deus e todo o seu dia era para isso, né? Tudo que você fazia, você ia, conversava com as pessoas, você fazia evangelização, todo o seu serviço era realmente voltado para Deus. E aí hoje você já tem uma realidade de uma boa parte do seu tempo você está no trabalho, né? E como que você vê, assim, você encara o seu trabalho hoje, né? Que não é, ao que parece, não é um serviço a Deus, você encara ele como um serviço também, assim, você consegue ver que pode se equiparar o que você fazia lá na época que você era de vida com o que você faz hoje, assim? Ou você acha que não, que são coisas diferentes? Então, o nosso fundador, Moisés, ele fala que a gente precisa evangelizar de forma explícita ou não, né? Quando eu era da comunidade de vida, a gente falava de Jesus de forma muito explícita, né? Mas uma característica muito forte do Shalom é que a gente busca meios para levar Deus para as outras pessoas, sem elas perceberem que, de fato, a gente está falando diretamente de Deus, né? E aí a gente vai conseguindo, por exemplo, nós temos um festival chamado Aleluia, está tendo até um em São Paulo nesse momento. E o Festival Aleluia, ele tem essa característica de ser um show despretensioso, mas que fala de Deus, né? O acampamento também, a gente tem muita experiência de jovens que chegam e falam assim, nossa, eu vou para o acampamento, não sabe nem o que é o acampamento, só sabe que vai acampar. E chega lá, tem uma tenda, tem uma capela com Jesus Eucarístico, tem missa, tem adoração, então eles nunca imaginaram estar ali, né? Muito, muito comum. Então, assim, eu acredito que quando a gente vai vendo a nossa vida profissional, eu lembro muito de São José Maria, porque São José Maria ele tem essa característica muito forte, né?
o fundador da Opus Dei, ele tem essa característica muito forte de, no trabalho, você significar tudo aquilo em vista de Deus, né? Tive várias oportunidades de, nessas conversas que eu ia dizendo a vocês que a gente acaba tendo com nossos pacientes, a gente falar um pouco de Deus. Querendo ou não, a gente está ali conversando e tudo mais, e uma hora ele fala de um ponto e você fala, eu acho que é um momento. Né? Uma brecha. As consultas tem um momento certo, eu acho que a gente vai encontrando essas brechas, né? Aí a gente fala diretamente de Deus. E o paciente tem abertura, né? E é muito interessante isso. Mas eu acredito também que um bom serviço, e no sentido de serviço não, enfim, físico somente, mas serviço no sentido de servir mesmo, né? Você servir bem o outro é um processo de evangelização. Né? Num mundo tão onde nós vamos vivendo uma experiência onde o dinheiro ele vai sendo centralizado, né? A busca do poder e do dinheiro vai sendo centralizado, você oferecer um serviço onde, de fato, o centro não é o dinheiro, não é aquilo que o paciente vai trazer para você, não é aquilo que o seu cliente vai trazer para você, mas justamente dar a ele uma experiência diferente, né? Isso é uma evangelização. Eu tenho várias experiências de pacientes que chegam até a nossa clínica e eles falam assim, nossa, eu fui fazer um tratamento, não deu muito certo, enfim, eu não me senti prioridade, né, dentro do processo. E aqui na clínica é um dos pontos que a gente coloca bastante, né? Minha sócia também tem esse olhar, e aí a gente busca em tudo centralizar o paciente e a intenção dele de estar aqui, né? O paciente, ele tem uma expectativa, o paciente, ele tem um objetivo, ele tem medos, anseios, ele teve algumas experiências ruins. Então, é cristão você trazer aquele paciente que muitas vezes foi traumatizado lá na infância por um dentista, né? Foi traumatizado na infância num atendimento ruim, foi traumatizado em um tratamento que não foi o ideal, principalmente a gente trabalha com implante, né? Implante é bem delicado. E pegar aquele paciente e tratar ele da melhor forma possível, isso é evangelização. Né? Então, é você conseguir colocar o paciente como centro, de fato, daquele processo e mostrar para ele que ele é importante dentro disso. E que mais importante de qualquer coisa é que, de fato, ele tenha o objetivo dele, mas que a gente consiga também mostrar para ele que não é simplesmente um dente. Às vezes o paciente chega para a gente e pergunta assim, João, quanto que é para colocar todos os dentes novamente? Principalmente os pacientes que, de fato, não têm nenhum dente, né? E eu falo para ele, olha, eu posso te falar um valor, pode ser R$2, R$100, pode ser R$10.000, pode ser, enfim, R$100.000, mas eu não vou te falar que vale esse valor, né? O valor disso é seu momento com a sua família, é seu momento num momento de lazer, é seu momento em um aniversário e você comer com satisfação, sem nenhum receio, é você dar aquela gargalhada sem medo do que possa acontecer com, enfim, uma prótese que não é fixa, entende? Então, assim, é essa experiência que a gente quer passar para o paciente, e isso é cristão, é você, de fato, ressignificar a sua vida profissional, é você olhar para aquelas possibilidades de falar de Jesus de forma direta, objetiva, mas também você saber que São José Maria fala justamente isso, que quando você precisa, nas pequenas coisas, tornar isso ali algo cristão, né? Você tornar a sua vida, se eu não me engano, ele usa esse termo, cristificar as suas ações, né? Cristificar o seu serviço. E eu também lembro, né, de Santa Teresinha. Santa Teresinha, quando ela ia fazer sua faxina de manhã, ela passava horas limpando um só azulejo, né? Porque ela queria que aquele azulejo ficasse o mais limpo possível, porque aquele local era o local onde as irmãs iriam usar, né? Enfim, dar um melhor de mim em vista do outro, independente do que eu vá ganhar com isso, para que o outro possa ter uma experiência de ter uma vida diferente, né? E principalmente eu fico brincando, né? Eu trabalho com o instrumento da alegria, né? O meu objetivo é restaurar o instrumento da alegria, né? Então, para mim é muito concreto isso, é muito claro. É uma experiência fantástica.
Que legal, que legal. Diguinho, você está aí? Você está ouvindo a gente? Voltou, restabeleceu? Tudo certo. Tudo bem, Paulo? Tudo certo, cara. E contigo? Pegando assunto aqui no meio do caminho, mas já bem satisfeito já com esse pouco que eu ouvi. Você quer perguntar? Aqui estava travando, agora eu voltei de novo. Não, sabe, assim, peguei um assunto um pouco andando, né? Não sei aí o que já perguntou, mas vamos lá, né? João Paulo já falou aí como é que foi a escolha dessa profissão, como iniciou tudo. Contei, foi... Aí, ó. Como a gente falou, né? Foi uma providência de Deus. Maravilha. Bom, mas você falou aí de Santa Teresa, São José, são eles o exemplo que você leva como santos aí para carregar essa sua responsa aí de trabalho e fé? Então, a gente... Mais algum que você não falou ainda? Nossa, eu sou apaixonado por todos os santos, né? Mas eu acredito que a primeira pessoa, quando a gente pensa sobre trabalho, né? De fato, São José, né? O pai de Jesus. Para mim, ele é patrono, né? Do Shalom. E a gente tem uma experiência muito com a providência de São José e com a figura dele, né? Como provedor. Então, a gente acredita que tudo que nós podemos produzir é em vista do outro, né? Na comunidade Shalom, nós temos estatutariamente todo o nosso ganho dentro da comunidade. Então, como comunidade de aliança, parte do que eu ganho é investido na evangelização. Então, uma parte do que eu ganho volta para a comunidade. A gente fala que não é dízimo, né? É comunhão de bens, é fazer essa comunhão de bens. E a gente parte dessa experiência mesmo da providência de São José, né? São José que é providente na minha vida e que eu gero essa providência também no outro, né? Então, eu sempre falo, principalmente para minha família, né? Porque para a família é um pouco estranho, não? Como assim uma parte do que você ganha volta para a comunidade? Mas tudo que volta para a comunidade é em vista da evangelização. A gente tem uma escola que a gente chama de Escola da Paz, que ela está em vários lugares e a gente ajuda pessoas a desenvolverem a sua vida profissional e também tirar as pessoas de uma realidade de pobreza, de miséria, por exemplo, em Madagascar. Então, parte do que eu ganho vai para essas pessoas, né? E é uma experiência muito boa, porque à medida com que você vai sendo a providência na vida dos outros, Jesus também vai gerando providência, né? Não só financeira, mas também providência em diversos âmbitos, assim, né? A gente a providência de muitas vezes eu não estar num momento bom e receber uma ligação de uma pessoa da comunidade, fala, João, estava rezando por você, e Deus falou isso e isso. Então, assim, a gente tem essa experiência, né? Então, Deus que é providente em tudo. Então, a gente tem muito essa união ali com São José, que ele é provedor. A gente tem uma experiência muito grande com São Francisco e Santa Teresa, né? Que é nossos baluartes dentro da comunidade. Então, de fato, dois santos bem importantes para nós, né? São Francisco na sua pobreza, no seu amor profundo a Jesus, né? E Santa Teresa d'Ávila, né? Na sua busca profunda por Deus, na sua busca profunda em acessar o castelo interior por meio da vida de oração. E a gente também tem nossos outros baluartes, né? São João Paulo II, né? Eu me chamo João Paulo justamente por causa de São João Paulo II. E aí esse amor dele aos jovens, né? E Santa Teresinha, que é a Pequena Via. E é muito interessante porque Santa Teresinha, falando da Pequena Via, né? Santa Teresinha, ela fala justamente isso, tornar as pequenas coisas possibilidades de amar a Deus. Muitas vezes, eu falo para vocês, muitas vezes vir trabalhar, eu trabalho com cirurgia, então eu passo muito tempo em pé
as cirurgias são grandes, né? Às vezes eu venho cansado e, enfim, a gente foi falando, né, que antigamente eu tinha minha manhã todinha só de oração, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Eu acordo mais cedo para rezar. Então, eu acordo mais cedo, eu acordo ali umas 5, 6 horas da manhã, depende do dia. Então, eu faço minhas orações e depois eu venho para o trabalho. Então, a gente pega tudo que é oração e leva para o dia. E Santa Teresinha ela vai falando que a gente vai ter na pequena via, que é você pegar as pequenas coisas e elevar para Deus, né? Muitas vezes chegar aqui no trabalho é um pouco cansativo. Às vezes eu estou bem cansado e está bem tumultuado, assim. Eu trabalho não só na minha clínica, mas eu coordeno 4 clínicas na área de cirurgia, né? Então é bem pesado para minha vida, assim, é bem complicado. Às vezes eu saio 10 horas da noite de uma clínica, depende da situação, às vezes é um pouco apertado desse jeito. Mas é você pegar aquelas pequenas coisas e transformar qualquer tipo de ação em uma possibilidade de amar a Deus. Santa Teresinha ela vai falando justamente da pequena via, e eu acho que tem muito a ver com o nosso tema aqui, né? De você ir na pequena via e ir ofertando pequenas coisas a Deus, né? É um momento de silêncio diante de um problema, diante de uma necessidade. Por exemplo, acabou de chegar uma paciente aqui, antes da gente começar, que ela precisava de fazer uma urgência, e aí as meninas olharam para mim e falaram assim, João, você faz? Aí eu, cansado, né? Tá bom, eu faço, vamos lá. Então, são pequenas ofertas que fazem todo sentido, né? E essas pequenas ofertas. Às vezes a gente pensa que Deus quer muitas coisas, né? E, na verdade, Ele quer, nas pequenas coisas, a gente viver a santidade. E Santa Teresinha ensina muita gente isso, né? O simples, né? Exatamente. Deus é simples. Simples. Que legal. Engraçado você falando de Santa Teresinha. Eu lembrei que do título de Nossa Senhora do Sorriso, né? Você conhece esse título? Conheço a Nossa Senhora do Sorriso. Isso, e foi justamente Santa Teresinha que deu esse título à Nossa Senhora, né? Então, assim, tem tudo a ver. Tudo a ver com você, com a sua história. Se eu não me engano, Santa Teresinha estava tendo uma febre, uma doença há muitos dias, e Nossa Senhora do Sorriso apareceu a ela, sorrindo, e ela foi curada. Né? Então, ela tem essa experiência com Nossa Senhora do Sorriso. Pois é, interessante isso. E você falando assim, né, da questão do seu dia, né, que é muito pesado, e eu estava pensando sobre a sua especialidade em si, né, que é ser cirurgião, assim, o peso que isso deve ter, né, o peso que isso tem, assim, não é qualquer coisa, não é só, sei lá, colocar um aparelho. Você tem, você mexe ali com partes muito sensíveis, né, e que podem acontecer erros, podem acontecer coisas que, sei lá, que sejam irreversíveis, talvez, né? E como que é lidar, assim, com o peso dessa responsabilidade, né? Porque muitas vezes não é só o conhecimento, a habilidade, a experiência, né? Tem um pouco de dom também. Então, como que você leva isso, assim, o peso dessa responsabilidade, a confiança que você tem, né, que Deus, ele te ajuda, os santos, eles intercedem nos momentos ali mais delicados, mais sensíveis, das cirurgias mais difíceis que você tem, né? Como que você lida com isso, assim, com esse peso dessa responsabilidade? Carita, assim, a gente... de fato, é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente porque eu acho que de todas as áreas que a gente trabalha dentro de odonto, a cirurgia é a mais delicada, né? Por exemplo, o adolescente morre de medo de tirar os sisos, né? O adulto, ele morre de medo de um canal, mas morre de medo de qualquer tipo de cirurgia, qualquer coisa que envolva agulha e lâminas. É bem difícil. Eu acho que para qualquer pessoa, né? E uma das coisas assim que eu busco muito dentro disso é, de fato,
buscar essa profissionalização, né? Então, todo o tempo a gente está estudando. É uma profissão que a gente não para de estudar, não tem como. Mas tem muito, de fato, dom, né? Tem muito, de fato, graça de Deus. Eu falo, todas as minhas cirurgias eu começo com uma oração à Nossa Senhora, né? Ninguém percebe. Ninguém percebe, mas a primeira coisa que eu faço é rezar antes das cirurgias. Principalmente, tem algumas cirurgias que eu olho assim e falo, Jesus, o senhor precisa vir aqui agora. Casos bem complexos, né? Então, por ter complexidade, quanto mais bem feito, melhor, porque aí você não vai ter nenhum problema no pós-operatório, o paciente vai, enfim, não sentir dor, não vai inchar e tudo mais. Então, eu começo já a minha cirurgia já pedindo a graça da Nossa Senhora, né? Então, eu sempre rezo uma oração à Nossa Senhora, pedindo que ela possa ali ajudar. E é muito interessante, porque tem muitas coisas que eu faço e eu paro e falo assim, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Porque, de fato, foge um pouco, né, nosso poder técnico, né? E tem muitas coisas que eu paro e eu falo assim, Jesus, me ajuda aqui, que não vai ser fácil. E literalmente, você percebe ali a graça de Deus, né? Seja num paciente, por exemplo, a gente tem, às vezes, pacientes sistemicamente com um quadro sistêmico um pouco mais complexo. Então, a gente tem que ter um olhar diferente, um cuidado maior, né? Semana passada, eu tive uma paciente para tirar sisos que ela era autista. Então, assim, a forma com que você vai lidar com aquele paciente é diferente, né? E aí você olha para aquela situação, um paciente autista, ele te procurou justamente porque teve referência sobre você, então aí é pior ainda a situação, né? Que, enfim, ele veio de referências, então ele tem uma expectativa muito grande. E aí é naquela hora que a gente para e fala, Jesus, me ajuda aqui, por favor. Semana passada também, a gente estava finalizando um caso, e eu lembrei do caso desse paciente agora. Ele tem uma realidade sanguínea que pode causar nele hemorragia, né? Então, a gente fez uma cirurgia bem grande nele, nós instalamos ao todo 12 implantes, então é muita coisa, né? E é um paciente assim que eu fiz a cirurgia fazendo todo o protocolo certinho, todas as medicações, mas eu parei e falei assim, Jesus, ajuda aqui, porque é um caso mais delicado, né? Então, tem dom, tem técnica, mas também tem muita graça de Deus, né? Eu acho que em tudo que a gente vai fazer, a graça, ela tá ali, presente. Diguinho, seu microfone tá desligado. Tô vendo aqui, hoje tá demais, hein? Muito, muito interessante aí, João Paulo, show de bola demais. Nesse assunto que você entrou, né, eu achei muito legal você falar que às vezes falou, Jesus, ajuda aqui, né? Que tem hora que a gente pede realmente a providência, assim. E nesses seus pedidos, né? Nesses seus chamados, assim, dessa ajuda, teve um que mais te marcou, assim, que você sentiu verdadeiramente, assim, a presença e falou, cara, se não fosse Deus, eu não sei o que seria. Olha, me vem tantos na cabeça agora. Tantos. Mas sabe qual é uma situação muito difícil? É quando o paciente ele vem de um trauma, né? Então ele tem um trauma com a profissão, com o tratamento, né? E ele tem uma realidade psicológica já afetada ali. Eu lembro de uma paciente minha que ela veio de um outro cirurgião que ele acabou indo embora de Brasília e aconteceu dela, ela desde pequena não tinha um dos dentes dela não ia nascer de forma justamente o dente da frente, né? Então você pensa, uma mulher tinha ali seus 40 anos, nunca teve um dente na frente. Então, ela sempre usou alguma coisa ali para estar substituindo aquela ausência dentária. Então, ela já tem uma autoestima bem baixa. Ela já tem um certo receio. E ela procurou um profissional,
e ela tinha um quadro sistêmico bem complexo, e ela tinha uma realidade psicológica também bem complexa, né? Então, ela já tinha vivido uma depressão bem profunda, ela tinha crise de ansiedade, e, enfim, ela já tinha procurado um profissional, esse profissional fez um procedimento, só que o corpo dela rejeitou tudo o que foi feito, que é uma possibilidade, existe essa situação, né? E justamente no momento em que aconteceu esse processo onde o organismo dela foi rejeitando o enxerto ósseo, né? Porque, enfim, ela não tinha estrutura óssea para colocar implante, então foi reconstruído, ela perdeu esse enxerto ósseo, ela perdeu o implante, enfim. Então, ela já estava totalmente sem esperança nenhuma, né? E aí, uma amiga minha me chamou para cuidar desse caso. E eu olhei para a situação e falei assim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, né? E aí eu fui conversar com a paciente, então, uma expectativa muito grande, já frustrada bastante, né, com toda a situação que tinha acontecido. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, eu de fato estou precisando de você. Nunca como antes eu preciso da sua ajuda. E foi um procedimento muito difícil, né? Eu lembro que a gente teve que fazer 3 intervenções cirúrgicas nela. Primeiro para remover o enxerto que ela tinha perdido, estava necrosado já. Remover o implante que não estava... não tinha... A gente chama de osso-integração, né? Quando o implante prende no osso. Não aconteceu isso, então criou uma fibra ao redor do implante. Depois a gente fez uma reconstrução óssea e depois a gente colocou o implante. Enfim, foi um processo muito difícil. Eu lembro que em todos os momentos, para ela foi muito difícil, né? A ansiedade dela, ela teve uma crise de ansiedade dentro de um procedimento cirúrgico. Então foi muito difícil para a gente lidar com essa situação. E aí ter aquela paciência com o procedimento, saber que o paciente, às vezes, um procedimento que, enfim, é fácil para ti, não é fácil para o outro, né? E principalmente para ela que já vinha do histórico ruim. Eu lembro que quando eu coloquei... Exatamente. Então, assim, quando a gente colocou os dentes dela de forma definitiva e ela ter aqueles dentes fixos que ela nunca teve na vida, foi uma experiência fantástica, sabe? E eu parei assim, eu falei assim, eu lembro que teve uma vez que, né, quando ela teve essa crise de ansiedade, a cirurgia já tinha acabado, e essa minha amiga me chamou, pegou na mão dela e falou assim, olha, não se preocupa não, deu tudo certo, Deus já abençoou e tudo mais. Então, assim, você vai vendo também o cuidado de Deus na vida daquela pessoa, né? E de fato, foi um caso bem difícil, bem complexo, que teve um momento que eu falei assim, cara, eu acho que não vai dar certo. Ela já tinha rejeitado vários enxertos antes, né? E, enfim, foi um caso que eu tive que estudar muito, procurei muitos profissionais, muitos professores para discutir o caso, até a gente conseguir um resultado. Mas a experiência de ter dado o sorriso para aquela mulher que ela nunca teve, aquele dente que ela nunca teve, foi uma experiência muito boa, sabe? Uma experiência fantástica. Muito bom, muito bom. Oi, vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui. Nossa, que legal. Pelo que você fala, assim, é muito gratificante, né? Assim, todo esse trabalho. Eu imagino que seja muito cansativo, né? Como você mesmo falou, sua rotina é muito pesada, mas vale a pena, né? Assim, cada sorriso que é devolvido, cada história que você ajuda a construir é extraordinário, assim, é realmente a graça de Deus agindo. E eu estava lembrando, assim, né, quando você estava falando das minhas experiências com dentista. E aí eu fui, meu Deus, eu tenho um trauma do siso, justamente, né, que eu tirei. Eu primeiro fiz e aí foi tudo tranquilo, assim, rapidão a cirurgia,
coisa de, sei lá, acho que não foi nem meia hora, 20 minutos, foi muito rápido. E eu, nossa, que legal, a próxima vai ser maravilhosa. Ainda bem que essa primeira foi a tranquila, porque senão eu não tinha tirado a segunda. Porque eu tinha que tirar para colocar o aparelho, né? Porque senão eu ia consertar e depois ia ter que mudar tudo de novo, porque eles eram muito grandes. E aí, a segunda, meu Deus, durou mais de 2 horas e meia, foi quase 3 horas. E assim, ele aplicou, ele não, acho que era uma mulher, várias anestesias, muitas mesmo, assim, eu parei de contar na 8ª, porque não estava mais dando certo, eu já estava sentindo dor, e assim, foi traumático mesmo. Eu lembro que quando terminou, eu assim, já com a boca doendo, né, aqui assim, o canto que tinha que ficar com aquele negócio e tudo, e aí eu já agoniada, eu saí, entrei no carro que a minha irmã estava me esperando e eu comecei a chorar desesperadamente, assim, eu chorava, só sabia chorar, porque, assim, ao mesmo tempo que eu estava aliviada, eu estava frustrada, porque, assim, foi um desastre para mim, né? Demorou muito, eu senti muita dor. Eu lembro que eu ouvi eles conversando e parece que era uma menina que estava aprendendo ainda, e aí ela cortou o dente da forma errada. Ele falou para ela cortar, porque ele não estava dando certo de tirar. E aí ela cortou, parece que de outro ângulo, né? E aí, do jeito que ela cortou, ficava mais difícil para extrair. Então, assim, eu ouvindo o erro e aquele desespero batendo, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E aí eu lembro que eu saí, entrei no carro, chorei. E a minha irmã, assim, sem entender nada, né? Tinha demorado muito, eu tinha falado para ela que ia ser rápido, porque a primeira foi rápida. E aí ela, desesperada, assim, o que aconteceu? Mas eu não conseguia falar, eu só conseguia chorar. Eu fiquei, assim, uns 10 minutos chorando, até eu conseguir recuperar minha respiração e explicar para ela o que tinha acontecido. Enfim, assim, foi realmente traumático, mas foi, né? E assim, eu acho que acontece, né? Faz parte. Não sei se você já teve alguma experiência assim, de que o paciente não deu certo, não sei, mas assim, graças a Deus, eu acho que eu tive bons professores, né? Eu passei muito tempo dentro de laboratório, de clínica e escola, então eu tive muito auxílio dos professores, graças a Deus, né? De fato, principalmente essa parte de cirurgia, né? Eu estudei em hospital, e estudei em clínica, estudei em UPA, enfim, UPA não, posto de saúde, né? Então a gente teve bastante experiência. Mas sabe uma coisa bem interessante que você estava falando? Eu estava lembrando disso, né? O curso mais difícil de passar no Brasil atualmente é medicina. E lá na universidade, a gente acompanhava alguns irmãos da comunidade, né, que faziam medicina, e existe uma aula inaugural lá na UFPB, que é uma aula inaugural com o pessoal com o pessoal da área de saúde, né? E essa aula inaugural junta todos os aprovados, e o objetivo dessa aula é falar sobre a importância de você discernir bem a sua vida profissional. Muitas pessoas, elas estão nas suas profissões por uma questão financeira. Às vezes a pessoa não tem dom para aquilo, que de fato é importante, né? Você vai tendo, por exemplo, um exemplo muito bom, meu pai é muito bom em cálculo, então ele é ótimo em cálculo, então ele constrói, e vai colocar uma coisa para eu construir, não vai dar muito certo, né? Então, assim, ele tem facilidade. Você dá um cálculo para o meu pai, ele faz de cabeça, coisa difícil, né? Difícil, por exemplo, já ele não gosta de sangue, né? Então, não daria certo meu pai como dentista. Tem, de fato, essa importância de você discernir bem sua profissão. E nessa aula inaugural, eles falavam tecnicamente mesmo, pesquisas que mostravam que o fato de uma pessoa discernir sua profissão por diversos fatores, seja porque a família quer, porque
a profissão tem uma resposta financeira boa, torna a profissão daquela pessoa, primeiro, frustra ela bastante, né? Porque, de fato, ela não vai conseguir desenvolver muito bem na profissão. E, além disso, tira ela do dom que ela tem. Então, foi feita a aula basicamente fala que foi feita várias pesquisas e essas pesquisas vão mostrando que muitos setores da sociedade poderiam ser muito bem desenvolvidos se, por exemplo, uma pessoa que passou em medicina numa federal, em vez de fazer medicina, poderia ir, por exemplo, para o ITA, né, e trabalhar com física. Então, ele poderia ter desenvolvido muito mais coisas, projetos em vista da sociedade, em vista do desenvolvimento humano, do que se ele tivesse feito medicina, do que ele tivesse feito arquitetura, né? Então, são pesquisas bem concretas que mostram que muitas profissões elas não vão desenvolvendo justamente porque as pessoas não discernem muito bem, não fazem esse discernimento muito bem da profissão. E isso é importante. Às vezes, por exemplo, você falou aí que ela estava aprendendo, né? Então, sempre tem, né, alguém que vai ser cobaia dos outros, né? Não tem como. Sempre vai ter as cobaias. Mas, às vezes, a gente não sabe, né, qual é a intenção daquela pessoa ali por trás, né? Por exemplo, minha família é toda de militar. Toda. Né? Todo mundo da minha família é militar. Então, esperavam de mim o quê? Ser militar também, né? Eu sempre falo que eu sou a ovelha negra da família, nesse sentido. Primeira palavra, eu não quero ser, eu vou ser outra coisa. E é engraçado que todo mundo está indo pelo mesmo caminho, né? Eu tenho uma prima que vai formar agora, também, que é filha de militar, e as minhas duas irmãs estão começando a faculdade agora, né? Então, eu acabei puxando muita gente, né? Mas, de fato, isso acontece bastante. Às vezes a pessoa está aí, não discerniu muito bem a vida profissional e poderia muito bem entregar muito mais em outro setor, mas, infelizmente, a intenção dela de fazer aquilo era outra, não era servir, não era dar uma boa experiência, né, para as pessoas por meio do seu trabalho. É verdade. Nossa, o quanto isso faz diferença, né? Assim, são vidas, né? São vidas que são transformadas, assim como você, como um profissional que realmente tem vocação para isso, transforma de forma positiva, né, a vida das pessoas. Outros que vão por esse caminho aí transformam, entregando traumas para as pessoas. Então, isso é assim... né? Mas é muito interessante porque, como cristãos, a gente precisa fazer esse processo justamente de fazer um acompanhamento, né? Por exemplo, não sei, com vocês com certeza deve ser da mesma forma, mas na comunidade a gente reza para tudo, né? Então, qualquer passo que a gente vai dar na nossa vida, a gente reza. É impressionante. Às vezes o pessoal fala, você não cansa tanto de rezar, não? Você reza para acordar, reza para comer, reza para dormir, reza para tudo, né? Por exemplo, hoje é dia dos namorados. Na comunidade, a gente reza, a gente chama caminhada. Antes de você namorar, você precisa rezar antes com a pessoa para saber se de fato deve começar um namoro, né? Então é tudo rezado. E para a profissão também. Quando você para e vai fazer uma análise, a gente sempre convida os nossos jovens, a maioria dos jovens que vão fazer esse discernimento de vida profissional, eles são jovens ainda da obra da comunidade, estão começando agora, fizeram acampamento, enfim, e é muito interessante porque a gente também convida eles a fazer esse processo, né? Então, o acompanhamento dos jovens é muito importante nesse processo de discernir bem a sua vida profissional. E justamente com esse objetivo, esse foco, né? Não importa aonde você esteja, o que você vai fazer, mas o que você vai fazer é em vista do reino, né? A gente fala que tudo na nossa vida precisa ser em vista do reino. E de fato às vezes as pessoas falam, nossa, mas como o dentista pode fazer algo em vista do reino, né? Como um cara, sei lá, um analista de dados pode fazer a sua, principalmente, por exemplo, o pessoal que não tem contato com as pessoas, né? Como sei lá, um gestor de tráfego, um cara formado em marketing, enfim, um cara da TI, ele pode transformar a vida das pessoas por meio do seu trabalho, né? Então, a gente precisa
gerar essa mentalidade nos nossos jovens, né? A importância de que o centro aí, claro, quem não quer ter uma vida confortável, uma boa profissão e ganhar bem, né? Mas é importante, mais do que tudo, saber que em nossa vida, tudo que a gente venha fazer é em vista do reino. Muito bom, é aquela coisa, né? Que o trabalho não é só para ganhar dinheiro, né? Tem as pessoas que focam isso e esquecem um pouco do servir, né? Exatamente. E na verdade, a gente vai vendo que é muito interessante isso para a gente. Você vai construindo uma vida profissional e aí você vai, né? Eu tenho 10 anos, né, de formado. Então, meu primeiro salário foi uma coisa muito ruim. Foi péssimo, assim, né? A gente sempre começa muito mal, ganhando muito mal. E você vai galgando financeiramente a sua vida ali, mas é interessante porque isso ali não vai dar sentido na sua vida, né? Isso ali não vai dar sentido na sua vida, né? Se você passar o resto da sua vida esperando pela sexta-feira, qual o sentido daquilo? Né? Você passar todo o resto da sua vida esperando pela sexta-feira. Nossa, hoje é segunda-feira. Aí você já começa, já podia ter um feriado, já podia ter. Se você vive e tá sempre pensando dessa forma, de fato, sua vida vai ser muito feliz, né? O vive e não vive, né? Exatamente. Você acaba não vivendo. Você só vive o final de semana, né? É bem interessante. Teve uma vez que a gente estava num restaurante, aí uma pessoa era tipo um feriado, tipo quinta-feira, e então ia fazer emendar, né? A pessoa estava na quinta-feira falando, nossa, só lembrar que segunda-feira eu vou ter que trabalhar. Então, cara, a pessoa nem viveu o feriado ainda. Ela não viveu aquele momento de descanso, mas ela já estava preocupada na segunda-feira em voltar a trabalhar. Né? Isso é questionável. Não tem como. Você precisa questionar, né? Uma pessoa dessa, assim. E aí a gente entra de novo naquela pequena via que Santa Teresinha fala, né? De você pegar as pequenas coisas e colocar em vista de Deus, né? Colocar tudo em vista do reino. É verdade. É verdade. Muitas vezes isso é até um desafio, né? Mas é necessário, é algo que a gente precisa trabalhar dia a dia, né? Você foi falando, eu fui pensando no meu próprio trabalho, né? Assim, eu trabalho com processo criminal, né? Então, então assim, você pensa, Bora. o tempo inteiro ali lidando com histórias de crimes, né? De coisas ruins nas vidas das pessoas. Mas é aquilo que você estava falando, né? É a maneira que Deus me apresentou, que Deus me conduziu a dar o meu melhor, a fazer um processo bem feito, a olhar os detalhes, a fazer com amor mesmo, né? Pensando que é para que a justiça seja feita, é para que as pessoas que precisam ser responsabilizadas sejam de fato responsabilizadas. Então, assim, em todo lugar, em toda profissão, vai ter uma maneira, né, de você encontrar Deus e de você fazer aquilo que você é chamado a fazer, né, de uma forma cristã, de uma forma que vá conduzir ao reino, né, como você disse. Então, é um desafio, né? Nem toda profissão vai ser tão fácil, mas é necessário justamente por isso, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Em quantidade de horas, assim, se a gente for calcular, né? Boa parte da nossa vida é trabalhando. Então, a gente precisa encontrar um sentido nisso, porque senão, imagina, vai viver infeliz, né? Como você disse. Então, é preciso. E, bom, já passamos de 1 hora, né? Já está esgotando o nosso tempo. Passou muito rápido, porque foi muito gostoso mesmo, assim, de ouvir cada história, assim. Eu tenho certeza que você tem muito mais histórias, né? Mas tudo que você já partilhou aqui com a gente foi tão enriquecedor, tão gratificante. É muito bom saber que existem profissionais como você, assim, que
que realmente leva a sério e leva de uma forma santa mesmo, né? Que faz do seu serviço um servir a Deus. Então é muito bom, é muito bonito. É reconfortante saber que existem dentistas do bem. E bom, como a gente sempre finaliza o nosso podcast, a gente tem uma pergunta final que geralmente os convidados falam que é a mais difícil, mas é tranquilo, é tranquilo. Assim, imagina que está diante de você um oceano, né? Um oceano que é Deus. E aí você tem uma gota de fidelidade para derramar nesse oceano, né? Qual que é a sua gota de fidelidade que vai pingar nesse oceano que é Deus? O que você entrega nessa gota de fidelidade? Eu acho que um grande desafio meu hoje em dia apesar das minhas obrigações, deixar com que Deus seja sempre a primazia, né? Seja sempre o primeiro. E um grande desafio que eu tenho sempre de fato, manter a fidelidade à vida de oração, né? Eu acho que essa gota de fidelidade que é o meu grande desafio hoje, de fato, é não colocar nada à frente de Deus, né? É saber que eu tenho vários, vamos dizer, compromissos com minha família, com os meus pacientes, nos meus trabalhos, onde eu trabalho, mas o meu compromisso maior é com a minha vida de oração, né? É de lá onde flui, de lá onde eu sou restaurado, é lá onde eu sou restaurado, é lá onde eu me encontro pessoalmente com Deus, né? Então eu acho que a minha gota de fidelidade é não deixar com que Deus deixe de ser a primazia, né? É fazer com que Deus seja sempre essa primazia, de não olhar para os desafios e tentar fazer as coisas com as minhas forças, que é muito comum eu tentar fazer, né? Mas olhar para tudo e parar e falar, eu preciso ir para a oração, porque é lá onde tudo vai fluir, as coisas vão acontecer. Muito bom, perfeito, perfeito. Então, falando em oração, né, a gente finaliza sempre o podcast fazendo a nossa oração também. E aí eu te convido, né, para rezar com a gente pode ir seguindo aqui a ordem, né, você primeiro, depois eu, depois o Diguinho, e aí só fazer a leitura mesmo. É bem, bem pequenininha, mas é muito bonita. Ok. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima Virgem, ó Santíssima e Indivisível Trindade, que essencialmente dom de si e amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós.
São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. João, muito obrigada, que Deus te abençoe, que Ele continue conduzindo a sua caminhada como consagrado e também na sua profissão, né? Que Deus lhe pague toda essa partilha que você fez conosco. Volte sempre, né? A nossa casa está sempre de portas abertas, se você quiser nos visitar. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço demais, Carita Diguinho, pelo convite, né? Por estar aqui com vocês. Um bate-papo muito legal. É muito interessante porque a gente acredita que quando a gente fala do nosso testemunho, a gente renova a nossa experiência com Deus, né? Então, é uma experiência muito boa. A gente recorda os feitos de Deus e a gente gera gratidão no nosso coração. Muito obrigado. Que bom. E é isso, para você que está nos ouvindo ainda, obrigada por ter nos acompanhado até aqui, né? Queria deixar aqui a nossa agenda, né? Toda segunda nós temos sempre podcast, nas quartas-feiras nós temos as formações femininas, nas quintas atendimento de oração presencial na nossa casa. Na sexta-feira, que nós temos a nossa atividade principal, que é a adoração ao Santíssimo, às 8h30. Todo primeiro sábado do mês nós temos o grupo de oração, às 8h30 também. E todo terceiro domingo do mês nós temos o Kairos das Famílias, né? Uma manhã de formação, depois tem a missa, um almoço. É muito legal, leva a sua família. E todos os domingos nós temos a Santa Missa às 11h30 na nossa casa de missão. E nós também temos o nosso blog, né? Está aí na descrição, se você quiser acompanhar, tem todos os episódios anteriores, blog da Escola de Fidelidade, está tudo aí na descrição, é só clicar e nos acompanhar. E é isso, pessoal, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Falou.